voltei para falar de outros componentes. Agora de switch e checkbox. É a continuação da aula 8C, tá? Então está dividido em pedaços aí. Então é o seguinte, agora o assunto é switch e checkbox. O que são isso? Você já sabe porque em aulas anteriores nós usamos esses componentes lá no App Inventor. A gente está fazendo as mesmas coisas, mas agora eu estou mostrando para vocês como que a gente programa no Android Studio usando código mesmo. Agora o negócio é código. São todos praticamente os mesmos objetos, só que aqui você tem mais poderes, né? Aqui você tem poder total. Esses dois componentes são programados de forma parecida, embora visualmente eles sejam bem diferentes. Switch é uma alavanca que pode ter um texto único indicando que algo está ligado ou desligado, mas também pode ter um texto no on para on e um texto para off, e pode ser trocado dependendo do estado do switch. E o checkbox trabalha com um único texto e o estado de sua caixa pode ser ligado ou desligado, simples assim. Então vamos lá, no nosso projeto adicione um switch e um checkbox e configure para ficar mais ou menos com a aparência de baixo aqui. Configure o ID do checkbox para CB de checkbox fundo e configure o ID do switch para ficar SW o resultado. Então vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó, o checkbox aqui. Desculpa. Eu não estou enxergando o meu próprio cursor aqui. Olha ele. Então tá aqui, ó. Esse é o switch. Então o texto dele é resultado numérico. E esse é o checkbox. O texto dele é fundo azul. Tá? E o nome deles é CB fundo e SW resultado. Vamos programar o checkbox de forma ativa e o switch de forma passiva. Então isso eu falo depois. Deixa eu ir lá pro Android Studio para vocês verem. Então aqui no Android Studio, modo design. Então tô aqui. Veja que eu tô pouco usando o XML, né? Mas tudo isso aqui é XML, tá? Não esqueça disso. Vai ter horas em que eu vou ter que ir lá pro XML. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o cara aqui, switch, que está nesse common, arrastar e colocar aqui, que nem eu já fiz. E aí configurar o ID dele, que está aqui, SW resultado. Eu coloquei um constraint nele na lateral esquerda e no topo, então ele está conectado ao botão. Eu abaixei um pouco esse Hello Pickles aqui, entendeu? Antes eu baixei o Hello Pickles e coloquei esse cara aqui para ficar conectado aqui. Que mais? Não mexi na largura e na altura, deixei ele Wrap Content. E apenas eu coloquei o texto ligado e desligado. Ó. Até ele está reclamando aqui. Isso aqui é normal, porque isso aqui é só uma sugestão. Texto on ligado, texto off desligado. Normalmente ele não aparece. Aqui você poderia já começar com ele checado, coisas assim. E o texto, resultado numérico. Bom, e o checkbox, a mesma coisa. Coloquei aqui, coloquei o ID, CB fundo, conectei ele na lateral direita dessa vez e no topo, que é no botão também. Ficou na mesma direção, só que no outro lado. E coloquei o texto, fundo azul. Não está checado e assim por diante. Tá? Então essa é a parte, vamos dizer assim, de design que eu tinha que fazer. Agora a gente vai para o Java, vai programar esse cara. Então vamos lá, vamos javear. Mas antes disso, né, vamos ver o que a gente vai fazer exatamente. Então ficou desse jeito, né? Como você viu aí. Programação do switch. Se o switch está ligado, então o resultado numérico de MC é mostrado. Caso contrário, ele fica invisível. O que é o resultado numérico? É aquele lugar escrito assim, o seu IMC é 37,9, seu IMC é 26. Né? Se eu desligar ele, não aparece essa mensagem e vai aparecer só escrito gordo e vai aparecer uma fotinho do gordo. Coisas assim. Então essa que é a ideia aqui essa que é a ideia do negócio aqui. Então vamos lá. Aqui está o código, né? Mas vamos lá no código no Android Studio mesmo.
Vamos lá. Então, coloquei os carinha aqui. Primeiro passo, né, no Java, obviamente, você já sabe, você está ficando careca de saber, é puxar ele. Então eu declaro a variável, aqui ó, um switch e um checkbox. Declarei. Eu tenho o hábito de colocar os mesmos nomes que estão lá no layout, então é SW resultado e CB fundo. Tá aqui os dois carinha. Aí no evento onCreate eu instancio ele, ó, CB fundo, tá aqui, e instanciei o switch, aqui ó, switch aqui ó. Aqui tá as duas instâncias, certo? Até aqui tudo legal, né? Aí, vamos lá, deixa eu voltar para falar um negócio para vocês aqui. Aí, eu li lá para vocês num slide anterior que nós vamos programar eles de forma diferente e poderia ser invertido até essa programação, porque eles funcionam bem parecido em termos de programação. Por quê? Porque eu posso trabalhar com ele passivo, que é eu checo, e ele não muda nada. Tiro o tickzinho e coloco o tickzinho, e ele só vai verificar se o tick está marcado ou não, ou se a alavanca está desligada ou ligada em dado momento. Então essa é uma maneira de programar. A outra maneira é, quando eu mexer na alavanca, eu quero já executar um código. Ou quando eu der um check no checkbox, eu quero executar um código. Então isso já é ativo. Então o que eu fiz? Programei a alavanquinha de forma passiva para ela mudar, mas o resultado só aparecer depois. E programei o combo de forma ativa, porque quando eu clicar ele já vai mudar o resultado. Então vou mostrar para você primeiro o do switch. Tá aqui, ó. Então a programação do switch, quer dizer, o switch mexe. Aí quando entra no botão, ó, quando eu clico no botão, executa, o que ele vai fazer? Ele vai chegar em determinado momento, aqui ó, depois que ele calculou o IMC e colocou naquela TXT, onde aparece o resultado numérico, ele faz um if. Então aqui que está o código sobre o switch. Aí ele pega o que? O SW resultado, ponto, e usa o método isChecked. É uma pergunta. IsChecked. Se for true, está checado. Se for false, não está checado. Simples assim. IsChecked. Então, se ele está true, está checado. Então, eu não vou mostrar... Aliás, eu vou mostrar o resultado de IMC numérico. Por isso que eu coloquei Hello Pickles, Set Visibility, View Visible. Caso contrário, aí eu não quero que ele apareça. Então, daí eu coloco Invisible. Simples, não? Simples assim. Então, essa é a forma, vamos dizer assim, ativa, passiva, melhor dizendo, de trabalhar. Poderia fazer a mesma coisa com o checkbox. Agora eu vou mostrar para você com o checkbox, e poderia fazer a mesma coisa com este componente, como que ele pode ser executado na hora. Só que agora o bicho é meio doido. Por quê? Porque agora surgiu uma situação nova. Qual é a situação nova? A situação é a seguinte: eu não vou programar o evento clique do checkbox, porque o checkbox também tem evento clique. E eu já disse a vocês em outras aulas que o evento clique ele pode ser programado meio que automaticamente, colocando ele no atributo onClick o nome de uma função, do método. Mas como não é o evento onClick, eu tenho que programar esse evento através dos seus listeners e de seus handlers, certo? E isso é um pouquinho mais chato, mas tem uma situação que pode ajudar aqui no Android Studio. Então eu vou te mostrar. É o seguinte, o que você vai fazer? Você vai programar esse evento na hora que você estiver instanciando o objeto. Então tá aqui ó, o código. Eu instanciei ele chamado combo box fundo, CB fundo, certo? Deixa eu até dar uns enter aqui para você ver. Você vê bem claramente. Aí quando eu digito CB fundo, aparece um monte de coisa aqui que você não está vendo, mas aparece um monte de coisa para setar e assim por diante. Uma das coisas que eu posso setar é o set on. Eu digito set on, vai aparecer um monte de eventos. Ó, você não está vendo, mas eu vou ler para você o que está aparecendo aqui para mim. Set on checked change listener
set on apply Windows insert listener, set on captured pointed listener, set on click listener, set on context click listener e assim por diante. Qual que eu quero? Eu quero, na verdade, o primeiro que apareceu, set on checked change listener. Então eu posso vir com o mouse aqui, clicar e vai aparecer para mim, ó. Eu vou setar, ou seja, vou estabelecer o evento, por isso que ele chama listener. Eu vou estabelecer qual é a classe que vai ser usada para escutar quando houver um checked change, ou seja, quando o objeto checado mudar. Aí, aqui dentro, ele está pedindo para mim uma classe chamada onCheckedChanged. onCheckedChanged. Então, eu começo digitando aqui, ó, onChecked. Opa, tem que ser com letra maiúscula, tá? Porque é uma classe. onChecked. Ó, começo a digitar, aparece para mim aqui, ó. Então tem uma classe aqui chamada onCheckedChanged listener. E aí tem vários tipos, eu tenho que olhar bem, tá? Porque tem, ó, tem uma onCheckedChanged listener compound button e tem uma outra que é do radio group. Então essa de radio group não serve, mas a de compound button serve. Então eu dou 2 cliques nela e aí, só que eu tenho que dar um new antes, tá? Então é compound button mesmo, só que vamos começar de novo. Eu tenho que escrever new aqui e vou escrever on compound button checked listener. Dou 2 cliques e ele faz esse negócio doido aí. Tá vendo? Então, quando ele faz isso, ele cria para mim. Não tente entender agora, eu vou dar uma aula mais para frente sobre isso. Não tente entender agora, simplesmente aproveite esse recurso, né? Porque você não vai ficar digitando tudo isso aqui toda hora. E aí ele vai criar para mim um evento aqui, ó, um método chamado onCheckedChanged, que é o handler, quer dizer, é o cara que vai ouvir o listener chamado checked_change_listener, tá? Bom, eu vou apagar isso aqui porque eu já programei esse cara aqui. Aqui está ele. Ah lá. Tá aqui, tá meio escondidinho, porque depois ele fica escondidinho. E o que tem dentro dele? Ah, presta atenção, ó. Eu coloquei uma chamada de um método. Eu aconselho você sempre fazer isso. Chama o método. Chama o método porque esse cara aqui é uma classe, tá vendo? Ó, isso aqui é uma classe. Então esse aqui, ele tá fora, por assim dizer, da classe principal. Isso vai dar rolo. Então o que eu prefiro fazer é chamar um método, porque ele enxerga os métodos públicos. Eu coloco ele como público, esse método muda fundo, e aí eu consigo chamar ele. E aí ele passa para mim qual é, se ele está checado ou não. Então vamos ver onde que está esse método muda fundo. O método muda fundo está aqui, ó. Olha o método muda fundo aqui. Aí ele recebe o fundo, se está ligado ou não, booleano, verdadeiro ou falso. Se o fundo está ligado, true, então ele pega esse tal de base e dá um set background color, color.blue. E quem é esse base aqui, afinal de contas? Esse base é uma variável que eu criei aqui em cima. Aqui, ó, tá aqui, ó. Por quê? Porque o fundo da activity, na verdade, o que é? Tá complicando sua vida aí, né? O que é o fundo da activity, na verdade? A activity não tem corpo. Activity é o objeto que, né? Mas ele tem um elemento raiz. O elemento raiz, no meu caso, é um cara chamado constraint layout. Então o que eu fiz? Eu vim aqui no layout, eu procurei o constraint layout aqui, ó, que fica aqui, tá vendo? É a raiz do component tree aqui. Mudei o nome dele para base. Ele chamava constraint layout. Não tinha ID nenhuma aqui. Mudei para base. Aí, aqui no código Java, eu instanciei ele aqui, criei uma variável chamada constraint layout base e instanciei ele, que agora ele tem um nome. Por que eu fiz tudo isso? Tá aqui, ó, a instância dele. Fiz tudo isso para poder trocar a cor dele. Aí o que eu estou fazendo aqui agora é trocando a cor do constraint layout, que é o fundo do meu projeto.
fica azul ou branco, dependendo de se tiver checado ou não. Então ele executa na hora. Clicou, fica azul. Deschecou, fica branco. Legal, né? É isso aí. É assim que funciona este método. Muito bem. Esta parte foi um pouquinho dificinho, concordo com vocês. Talvez você tenha que assistir esse vídeo umas 18 vezes. Então o código está aí novamente para você dar uma olhada. Tá aqui, né? As partes principais são o if, para ver se está checado. Essa é a parte do switch, né? Parte do switch. Então é bem mais simples a parte do switch. Dentro do método executa, ele verifica se o switch está checado ou não, para deixar visível ou invisível. Esse é muito simples. E a programação do checkbox, né? No código abaixo foi necessário programar o evento onCheckedChanged do checkbox. Esse é um procedimento que pode ser feito de forma automatizada usando o Android Studio. Ele está invocando uma função criada para para usar a cor do fundo, mudar a cor do fundo do estado do checkbox. Então esse é o código. Aí está aqui a parte principal. Aqui eu estou pulando uma parte. Aqui a parte principal é criar o evento dessa maneira, chamar a função muda fundo, passar o parâmetro isChecked que vem junto aqui para mostrar se ele está checado ou não, e eu tive que criar a base, tive que criar essa base que é o fundo, que é o Constraint Layout, e aí mudar. Se o fundo tiver true, ou seja, se está ligado o checkbox, muda para azul. Se desligou o checkbox, muda para branco. Tá vendo? Então esse código aqui é o evento. É o evento onCheckedChanged. Muito mais fácil fazer evento onClick, né? É verdade. Bom, tem mais um pedaço aí. Vou fazer numa outra parte da aula. Então não acabou ainda. Vamos interromper um pouquinho. Assista a terceira parte aí da aula, que é onde a gente vai falar sobre o último Radio Button e o Radio Group.